Bom dia, estamos em direto do Cine Teatro São João, em Palmela, para o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Palmela. É um ciclo de debates promovido pelo jornal O Setubalense, com a Rádio Popular FM, que está a transmitir em direto em 90.9, a Rádio Sines, a Rádio M24 de Santiago do Cacém, o jornal O Leme, do litoral alentejano, numa produção e transmissão da empresa Morning Stream. Nós temos connosco 8 dos 10 candidatos à Câmara Municipal de Palmela. Há 2 candidatas que não estão presentes, Anabela Pessoa, do NOS, que nos avisou antecipadamente que hoje tinha um impedimento, e Ágata Vieira, do PPM, que também não está presente. Dos candidatos presentes fizemos um sorteio para determinar o lugar na mesa e também a ordem da primeira intervenção, sendo que as outras terão uma outra ordem, e na última seguiremos a ordem que iniciamos agora, mas de forma inversa. E, de acordo com o sorteio, a pessoa sentada no lugar número 1 é Afonso Brandão, à minha direita, do partido Chega. À minha esquerda, o primeiro sentado é José Calado, do Movimento Independente pela Mudança, também coligado com o CDS-PP. Novamente à minha direita, Raul Cristóvão, do Partido Socialista. À esquerda, Carlos de Sousa, do Movimento Independente de Cidadãos, pelo Conselho de Palmela. À direita, Paulo Ribeiro, do PSD. À esquerda, Álvaro Amaro, da Coligação Democrática Unitária. O último do lado direito, Carlos Oliveira, do Bloco de Esquerda. E o último à esquerda, Mário Rui Baltazar, do RIR. E como disse, vamos então começar por Afonso Brandão. Eu pedia-lhe que, em 2 minutos, nos dissesse porque é que é candidato e quais são as suas prioridades. Muito bom dia, cumprimento todos que estão no painel, o público aqui presente e quem nos vê em casa. O Chega apresenta-se a estas eleições em Palmela com o propósito de romper com as políticas tradicionais, com as políticas de corrupção e de falta de gestão que estamos habituados a ver pelo país todo. E em Palmela queremos implementar uma nova dinâmica na política local. Temos como pilares basilares da nossa política uma preocupação imensa na educação, na saúde, na economia e no desporto e lazer neste concelho. Não sei se posso referir já alguns. Tem ainda 1 minuto e meio quase. Ok. Começando pela educação, o Chega quer uma reforma profunda no sistema de educação, não querendo que seja o poder central, o governo, a passar claramente o objetivo que tem e não proporcionando à comunidade escolar, às comunidades escolares locais, o debate entre os intervenientes. O Chega pretende, após as eleições, começar a debater com os diretores dos agrupamentos, os professores, os pais e os alunos, aquilo que é fundamental na educação e trazer a dignidade novamente às escolas e à profissão do professor, que todos sabemos que neste momento se perdeu pela falta de rigor que se passa na sala de aula e em tudo aquilo que é a educação a nível nacional. Muito obrigado. Vou fazer aqui um reparo que foi frisado aqui há pouco, que a Câmara Municipal contribui de uma forma bastante incisiva na situação. A Câmara Municipal contribui de uma forma muito decisiva, por exemplo, na situação que foi aqui referida da ANU e da Vistion. Devo dizer que essa é uma decisão do CEO da companhia, das direções. A Câmara, sim, de facto, disponibiliza a situação, mas a Câmara não tem a projeção de conseguir ou deixar de conseguir essa situação, assim como também não tem influência no fecho, infelizmente, da Continental. Da criação de condições. O microfone, Álvaro Amaro, assim não se ouve, tem que pôr o microfone mais ao meio. Sim. Com desconhecimento da coisa. Continua. Voltando à pergunta, o que nós nos propomos é criar uma task force que vá à procura de negócio, quer junto das embaixadas em Portugal, quer junto mesmo das grandes empresas que temos, multinacionais, pelo mundo fora. Só assim, projetando o que Palmela tem para oferecer a estas companhias, podemos, neste momento, nesta fase do mundo em que vivemos, trazer esta projeção, estes incentivos e estas empresas a Palmela. Também já foi aqui referido e bem a execução que peca por tardio de uma escola profissional que deverá assentar
na tecnologia e na agricultura, e nós temos um projeto mais ambicioso, que é trazer também trabalhar para trazer uma universidade internacional que esteja ligada à agricultura, ao agroindustrial e à tecnologia, para podermos, na realidade, fazer face ao déficit de pessoas qualificadas para integrarem os quadros das empresas que queremos atrair a Portugal e a Palmela. Mas como é que, sem prejuízo do seu tempo, como é que se consegue atrair uma universidade internacional para vir para Palmela? Nós estamos a fazer diligências neste momento com universidades internacionais, mostrar o que temos, o potencial que temos, a nossa geografia, as nossas acessibilidades, a indústria que temos, o que poderemos vir a ter pelo potencial que o Conselho tem, e acho que vamos chegar a um bom porto. É um trabalho moroso, certamente, mas que é preciso pôr em campo e preparar o futuro. Queremos a criação de um parque de exposições em Palmela, um parque que dignifique, trazer uma exposição agrícola. Dou o exemplo de Santarém, tem uma Feira Nacional de Agricultura e uma agroglobal que eu visitei e que encontrei uma série de agricultores de Palmela a verem as novas tecnologias, a ver as inovações para o mundo rural, e que Palmela tem um potencial enorme e que pode atrair uma exposição desta envergadura, tendo para isso um espaço que dignifique Obrigado, a exposição. Afonso. Tenho que terminar, mesmo com a minha pergunta, já ultrapassou aqui um pouco. Passávamos agora ao candidato do Chega, Afonso Brandão, sobre estes temas da habitação, urbanismo, ordenamento do território. Muito bem, obrigado. Só fazer aqui um ponto anterior. O candidato do PS disse que não conseguia, gostava, mas não conseguia trazer para cá a ONU e as Nações Unidas. E nós acreditamos que não consigam, porque o projeto de iluminação que tinham neste mandato, iluminação pública, para concluir, e que foi dito pelo candidato nos órgãos de comunicação social regionais, que iam concluir até o fim do mandato, não vão certamente. Voltando ao tema, eu começava pela... Isso não é uma responsabilidade direta da Câmara da EDP. Foi o senhor que se comprometeu a deixar... Está feito. Não está, peço desculpa. Está feito com a EDP, está feito. Não. Não sabe? Não é com a EDP, é com os munícipes. Os senhores estão... Está feita a ressalva. Voltamos ao urbanismo. De facto, o urbanismo, recebemos imensas informações, imensas queixas de municípios que não funciona. É de comum, na generalidade dos candidatos que estão aqui, que existe problemas da ordem da gestão do urbanismo. Nós gostaríamos que o urbanismo tomasse outros procedimentos e que fosse analisado porque não funciona. A digitalização desta área parece-me bastante importante para que os processos sejam mais céleres e que haja uma proximidade maior em termos da possibilidade do requisitante conseguir analisar em que fase está e o que pode eventualmente faltar no seu processo. Falando um pouco da habitação, a habitação está interligada com as famílias. O Chega é um partido de apoio e de grande suporte à família. A família é fundamental para os nossos pilares e nós queremos fixar os jovens, não queremos que os jovens de Palmela tenham que ir morar nos concelhos circundantes ao nosso. Uma das medidas que queremos é a isenção para a primeira habitação do IMT para jovens até 30 anos, ajudando assim a que estas famílias mais jovens se possam fixar. Outra das coisas que já foi aqui falado e que nos preocupa bastante é não termos um banco de habitação para fazer face às dificuldades que os profissionais de saúde, os professores e os das forças de segurança que desempenham a sua missão no Concelho de Palmela, que tenham acesso a este banco de habitação a um preço mais controlado, porque é muito difícil para todos nós, e nós sentimos isso no dia-a-dia, termos que pagar duas casas, aquela que fica com a nossa família na nossa terra e aquela que temos que pagar para estarmos deslocados e fazer a nossa atividade profissional. Entendemos também que devemos ter uma política de apoio às famílias carenciadas, um apoio a essas famílias bastante controlado e que a criação desta possibilidade de habitação a custos controlados seja o alavancamento para estas famílias conseguirem iniciar a sua nova vida e conseguirem, com esta ajuda, projetar a economia familiar e largarem, deixarem esta casa a médio
prazo para que possa ser utilizada com uma nova família que tenha essa necessidade. E é basicamente esta situação. E chegou aos 3 minutos e Muito 25 obrigado. segundos, portanto, mesmo dentro do tempo, e aproveitou também. Afonso Brandão, do Chega, qual é a sua política fiscal? Obrigado. Já ouvimos a falar aqui em muitas propostas. Eu remonto aqui um bocadinho atrás na Câmara Municipal, em que estamos aqui no relatório de contas de há uns anos a esta parte e que diz aqui investimento em água, espaços verdes e centro cultural para o Pinhal Novo. Este é um exemplo de como é que podemos gerir as contas de outra forma, porque o centro do Pinhal Novo, o centro cultural do Pinhal Novo ainda está para nascer. Isto remonta a uma proposta 4DP25 de 2000. Portanto, são estas situações que podíamos ter com este dinheiro uma infraestrutura de águas para o Pinhal Novo resolvida e um centro cultural a funcionar que não existe. A política fiscal direta, nós já mencionámos há pouco a redução, a isenção para os nossos jovens até 30 anos na compra da primeira habitação, a isenção do IMT. Propomos também, que já foi aqui dito e concordamos, com a redução do IMI para ponto 30 e redução, uma análise profunda se podemos reduzir e devemos na derrama. E em relação ao IRS das famílias, eu julgo que há espaço para analisar os escalões mais baixos, as famílias com maiores dificuldades e poder-lhes proporcionar a devolução de parte deste dinheiro retido em IRS, que hoje Palmela não devolve nada a ninguém. Ainda aqui um bocadinho no relatório de contas deste ano, queremos só mencionar que nós somos novos nisto, analisámos muito cuidadosamente e encontramos aqui alguns erros. Não são erros crassos, mas são fórmulas e contas que não estão bem feitas e que é transversal à maioria destes senhores que estão aqui, que o assinaram, e eu posso dar quais são os erros que estão aqui e o que é que está errado. E é só, muito obrigado. Muito obrigado. Afonso Brandão, do Chega, sobre estes temas. Obrigado. Em relação à descentralização, fico agradado com o que o candidato Álvaro Amaro comentou, que estão a preparar, a Câmara está a preparar esta nova forma de gerir, e isso vem ao encontro da minha primeira intervenção, quando falei da educação, em que a educação deve ter como pilar basilar a comunidade escolar. Os diretores de agrupamento, os professores, os pais e os alunos envolvidos na discussão para podermos restituir à educação aquilo que já foi feito em Portugal no passado e que se perdeu, levando os professores a ficarem altamente fragilizados no seu trabalho. Em relação à saúde, também ficamos contentes com este novo processo, porque ficará na mão da autarquia o jogo do empurra acaba. Temos aqui candidatos representantes do Governo, candidatos representantes da geringonça que põem o Governo a funcionar e que depois acham muito estranho determinadas situações. Portanto, para nós a Câmara, então, se tem o poder, vamos construir o centro de saúde que está atrasado no Pinhal Novo, na Quinta do Anjo há muitos anos, e vamos dignificar os outros centros de saúde que, como referiram aqui bem, um está fechado e o outro não tem depois condições para responder a tanta necessidade. Vamos dignificar os profissionais que lá trabalham com condições para trabalhar e em quantidade necessária para que o Serviço Nacional de Saúde em Palmela consiga prestar um serviço de qualidade às nossas pessoas. Estes centros novos, ou esta remodelação, deverá ser no sentido de mais unidades de saúde familiar. Obrigado. Afonso Brandão, do Chega, também os últimos 2 minutos. Obrigado. Muito rapidamente, o que nós apelamos ao voto no Chega, nós vamos para a juventude fazer o Festival de Palmela, para os nossos idosos o seguro de saúde e a farmácia comunitária. Queremos uma piscina de lazer em Palmela, jardins e parques infantis que dignifiquem as nossas crianças. Queremos a infraestrutura no mundo rural, porque quando transitamos da área urbana para o mundo rural, entramos num outro mundo que não é aquele em que queremos viver. Temos um problema e temos o compromisso com as pessoas, com os nossos munícipes que moram junto da fábrica, Regina e Cork, um problema ambiental que toda a gente fecha os olhos e que ninguém quer resolver. O Chega vai resolver
com a administração e com os moradores. Temos um problema de um contador de água, por exemplo, ilegal no Palmela Village, que as pessoas têm o nosso compromisso, se formos eleitos, que vamos resolver. E uma palavra para terminar de apreço a todos os funcionários da Câmara Municipal de Palmela e, muito em particular, àqueles que estão com doença profissional e ao número exorbitante de acidentes de trabalho que há em serviço por ano. O Chega compromete-se a rever os processos de trabalho e fazer com que estes números baixem para bem dos nossos funcionários e da qualidade de vida das suas famílias e dos próprios. Votem no Chega, não tenham medo. Este é um projeto novo, é gente nova que não tem vícios e que vem para a política para fazer diferente. É um espírito de missão. Votem no Chega no dia 26 de setembro.